Graças a Deus. Sabe que quando o pastor sobe para pregar, ou qualquer outra pessoa, o presbítero, o diácono, ou quem quer que seja que sobe aqui para pregar, você deve estar sustentando em oração, porque a guerra espiritual é muito grande. A guerra espiritual, nesse exato momento, a guerra espiritual é grande. Hoje o Adailton trouxe uma palavra maravilhosa na reunião da manhã, sobre a parábola do semeador. A semente é lançada, mas poucas são aproveitadas. Por quê? Porque uma se perde no meio dos espinhos, outra nas pedras, outro o passarinho come. É complicado, irmãos. Então a semente é lançada, mas muitas se perdem. Então foi uma palavra abençoadíssima, que nós saímos daqui abençoados nesta manhã. Então a semente vai ser lançada agora. Que você possa estar com o seu coração bem quebrantado, como uma terra fértil, para que esta semente possa produzir muitos frutos. Esqueça tudo agora, não vai resolver o teu problema, ficar preocupado com as coisas de fora ou com os compromissos de amanhã. Simplesmente eu tenho certeza de que a ministração e o louvor foi perfeito e já preparou esse terreno, arou, afofou a terra e agora a palavra vai ser lançada. E a palavra que vai ser lançada está em Mateus capítulo 26. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, do versículo 57 até o 68. Todo mundo já achou? Quem achou, dê um amém, glória a Deus, bonitinho. Diz assim: os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou com os guardas para ver o que acontecia. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou! Por que precisaríamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir essa blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhes cuspiram no rosto e lhes deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetiza-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Obrigado, Jesus, por esta palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, usa a minha vida. E que teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida de cada um aqui, eu peço. Amém. Uma das coisas que chamou muito a minha atenção é que no versículo 1 do texto que nós lemos aqui, no 57, diz que os que prenderam Jesus levaram ele a Caifás, que era o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Isto aconteceu na casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os mestres da lei e a liderança religiosa.
Muitas vezes, irmãos, a gente tem que se apegar a Deus. Porque sacerdote, mestre da lei, líderes religiosos decepcionam, como foi o caso aqui. Mas não é isso que nós vamos falar. O que eu vou falar hoje, o que eu gostaria de compartilhar com a igreja, está no versículo 63, que diz: Jesus, porém, permaneceu em silêncio. Silêncio. Jesus permaneceu em silêncio. Quando você começa a ler o livro de Provérbios, você pode ver que lá Salomão é bem enfático em dizer que quem fala demais é tolo, né? Quem fala mais erra mais, que a gente deve evitar falar porque a gente tropeça nas próprias palavras. O filósofo Sócrates Vitório Wagner sempre diz: cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode ser usado contra você mesmo. Né? Eu sempre ouço o meu genro falar isso aí: cuidado com aquilo que você fala, porque com o que você fala pode ser usado contra você mesmo. Então tem hora, irmãos, que é melhor a gente ficar quieto. E Jesus, diante de uma circunstância dessa, ele ia falar o quê? Ele ficou quieto. E eu gostaria de dizer que o silêncio nem sempre é omissão. Dizem que quem cala consente. Nem sempre o silêncio é falta de ação, inércia, covardia. Nem sempre o silêncio é falta de coragem, é medo, é timidez, é fraqueza de ânimo. Não. O silêncio pode ser um momento de reflexão. O silêncio, ele pode ser a volta da consciência do espírito sobre si mesmo para examinar o seu próprio conteúdo por meio do entendimento da razão. É prudência, é discernimento. Para pensar um pouquinho. Você já ouviu aquele ditado que diz que você tem que contar até 100 antes de tomar uma decisão? Sim ou não, irmãos? Você já viu um jogador de xadrez apressado ser campeão? Não? Ele para, ele pensa o que ele vai falar. Ele para, ele pensa o que ele vai fazer. Quando a gente age de uma maneira sem pensar, podemos fazer bobagem. Mas quando você pensa muito bem, a probabilidade de você acertar é muito grande. Então, pense bem antes de tomar uma decisão. Mas ainda não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que Deus fica muitas vezes em silêncio com relação a nós. Muitas vezes a gente na nossa, como é que fala? Agitação, o ser humano é assim, de uma forma geral. Ele quer resolver o negócio na hora, não é assim ou não? Ele vai comprar um guarda-roupa, ele quer que entregue no mesmo dia e monta no mesmo dia. Não é assim, gente. É uma semana para entregar, 15 dias para montar. E aí a pessoa fica desesperada. Ela está com aquele guarda-roupa dela lá, caindo nos pedaços, que só serve para tacar fogo. Ela vai lá, compra um novo, ela quer que leva na hora. Já viu isso ou não? E quando começa uma reforma, quer que o pedreiro fique até 10 horas da noite trabalhando, porque ele quer que a reforma termine logo. Né? E se vê o pedreiro dando um descanso, já fica incomodado, né? Vai lá, pô, desse jeito não vai acabar nunca essa reforma. Vamos acelerar. O ser humano tem essa natureza de querer apressar as coisas, fazer muito correr. Só que quando a gente corre demais, irmãos, a gente corre o risco de errar. Jesus criou o mundo em 6 dias. Calma. Primeiro dia ele fez os céus e a terra e falou, pera um pouquinho. Foi com o poder da palavra, assim, né? No outro dia ele fez o firmamento, as estrelas. Tá bom, calma.
Então, para que pressa? Para que pressa? Deus sabe o que faz, irmãos. E muitas vezes nós não entendemos isso. A gente ora alguma coisa para Deus e a gente quer que Ele responde na hora. Tem gente que afasta da igreja, porque fala, eu orei e Deus não respondeu. Não é assim, irmãos. Jesus orou no Getsemane, né? E Deus não falou nada, ficou quietinho. Né? Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. No obvó ficou no vácuo. Ele sabia. No fim ele falou, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, irmãos, com relação a nós, tem horas que Deus se cala. Às vezes você coloca uma situação diante de Deus em oração e começa a orar e pensa, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Mas tem hora que Deus se cala, espera para a hora certa. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Naquele momento, onde Jesus estava diante do sumo sacerdote, de toda a liderança religiosa, ele estava lá diante dos mestres da lei, eram os pastores, presbíteros e diáconos, falando aquelas coisas, irmãos. Ele preferiu ficar calado. Conforme eu disse, ficar calado muitas vezes não é covardia, não. É uma reflexão para que na hora que você for tomar decisão, você tome a decisão certa. Quando Deus fica em silêncio com relação a nós, que você fala e parece que Ele não ouve. Primeira coisa que eu anotei aqui, é quando a gente está vivendo uma vida de pecado. Você quer ter comunhão com Deus e quer viver na prática do pecado? Tem pessoas que pensam que pecado é só matar, roubar, adulterar, beber, fumar. Não, irmãos. O pecado é não perdoar, é se irar, né? O pecado é guardar mágoa, rancor. O pecado é não ser justo, ser desonesto. O pecado é não cumprir com a palavra que você falou. O pecado é ciúmes, o pecado é inveja, o pecado é fofoca. O pecado é infidelidade. Quando você se propõe a algo, seja na sua vida pessoal, conjugal, familiar, profissional ou até mesmo na igreja, e não cumpre, isso é pecado. Isso é pecado. Então, quando estamos dentro da prática do pecado, Deus fala, peraí, eu vou esperar para ver o que vai acontecer com esse cidadão aí. Ele está clamando, ele está ouvindo, mas ele se cala. A Bíblia diz em Isaías capítulo 59, do 1 ao 3, o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Então, irmãos, enquanto estivermos nessa prática do pecado, da sujeira, né? Aqui fala dedos de iniquidade, lábios que falam maldade. Deus até ouve, mas Ele se cala, Ele espera um pouquinho. Então, se existe uma forma de a gente quebrar esta barreira, é se aproximar de Deus e relembrar o nosso plano da salvação, que é reconhecer que somos pecadores, nos arrependermos do nosso pecado, pedirmos perdão para Ele e recebermos Ele dentro do nosso coração, conforme foi a música que acabamos de cantar. Reconheça que você está errado. Uma das grandes coisas que o inimigo coloca na nossa vida é a gente não reconhece o erro. Por isso que dá tanto divórcio, sabe? Não, errado é ela, não, errado é ele, não, errado. Ninguém reconhece o erro.
a gente tem dificuldade. A pessoa sai da igreja porque fala assim, não, ali ó, tem erro aqui, tem erro ali, tem erro lá, e não consegue reconhecer o seu próprio. Então, reconheça o seu erro, peça perdão. A palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí então, nós estamos numa ligação direta, não tem barreiras mais. Você fala com Deus, porque quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não tem mais essa divisão. Hoje nós temos direto acesso ao trono do Pai e podemos falar com Ele a hora que a gente quiser. A barreira que nos separa de Deus é o pecado. E o grande perigo é imaginar que pecados são só aqueles que a gente não pratica. Esses aí, você não precisa se preocupar com eles. A gente tem que se preocupar com aqueles que a gente pratica, porque são esses que nos separam. Amém? Segunda coisa que impede Deus de... Não que impede de nos ouvir, porque Ele nos ouve sempre. Mas a segunda coisa que faz com que Deus fique em silêncio com relação a nós. A gente ouve, fala, Ele ouve, mas Ele permanece em silêncio. A primeira é o nosso pecado. Está em pecado, quer trocar uma ideia com Deus, Ele não vai te ouvir não. Ele até te ouve, mas Ele não vai dar bola para você não. Ele não vai dar trela, Ele não vai te responder. Ele vai esperar e vai ver qual vai ser a sua reação dali para frente para ver se Ele te responde ou não. A segunda coisa que faz com que Deus fique em silêncio é quando Ele revela a sua vontade para conosco e deposita, como é que fala? E cria uma expectativa em nós e acredita em nós e a gente decepciona Ele. Às vezes você nem está vivendo em pecado, você está de bem com Deus, está tudo certo, você é um cristão, você vem na igreja, você fala com Deus, é maravilhoso, glória a Deus, você ora pelos enfermos, eles são curados, você expulsa demônio em nome de Jesus, e eles são libertos, é uma vida de comunhão maravilhosa. Mas quando Deus cria uma expectativa ou acredita em você em alguma área, e você decepciona, aí Ele já... volta a ficar na dele. A gente pode aprender isso quando a gente lê o livro de Jonas no capítulo 1 até o 3, que diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Deus colocou uma missão na vida de Jonas. Vai até Nínive e prega o arrependimento àquele povo. Acreditou no seu profeta, porque Jonas era profeta. Acreditou nele. Mas Jonas, quando você continua lendo aqui a história, ele não gostava, porque aquele povo era um povo que pecava demais. E a nossa tendência, irmãos, é não gostar das pessoas que são muito pecaminosas. É verdade ou não? Você passa num bar lá, está aquele monte de bêbado falando besteira e fazendo bobagem. A gente tinha que ter qual tipo de sentimento, irmãos? Amor, compaixão, não é verdade? Mas a gente fala o quê? Não suporto bêbado. É assim ou não é? Hã? A gente, quando vê as pessoas que vivem na prática do pecado, ou até mesmo quando tem, prendeu uma gangue de traficante, ou de assassino, serial killer, ou de estuprador, sei lá, qual que deveria ser o nosso sentimento? Coitadinho, né? Eles são dignos de salvação. Eles fizeram bobagem porque estavam endemoniados, mas como pessoa, a alma deles é preciosa, Jesus morreu por eles. Mas a gente faz isso, irmãos? A gente faz o quê? Tem que pagar pelo que fez. É assim ou não é? Hã? Vai pagar pelo que fez. Tem que arder. E a gente muitas vezes, irmãos, sentencia até a morte. É ou não? Esse tinha que morrer. É assim ou não é, irmãos? Hã? Jonas fez a mesma coisa.
Ele olhou para Nínive e falou: aquele povo lá, que é isso? Aquele povo tem que morrer. Não vou pregar o evangelho para eles não. Não vou. Mas Deus falou: vai lá e prega para eles o arrependimento. Se eles se arrepender, eu não destruo. Mas se eles não se arrepender, aí eu vou destruir. Jonas falou assim: então deixa eles assim mesmo. Não vou pregar não. Que triste, né, irmãos? E a gente é assim muitas vezes. A gente quer só ficar no meio dos bons. A gente quer ter amizades seletivas. Pessoas boas, honestas, íntegras. Mas os perdidos, a gente quer distância. Jesus, quando veio ao mundo, ele ficou no meio dos fariseus, publicanos, pecadores e prostitutas. É o meio que ele andava. Aí chegaram e falaram: mas mestre, tá ruim a companhia aí, né? Só tranqueira, tá andando só no meio de tranqueira. Jesus falou assim: eu não vim para os bons. Eu vim para os necessitados que precisam de salvação. E não foi na casa das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores que condenaram ele. Foi na casa de quem? Dos líderes religiosos, dos mestres da lei e dos sacerdotes. Então, irmãos, quando Deus cria uma expectativa, eu acho que foi a Juliana que falou aqui. Deus te dá um talento. Deus acredita em você e fala assim: você vai ser uma bênção nesta obra. E você frustra a expectativa de Deus. Deus fica em silêncio. Ele dá um passo atrás e fala: deixa eu pensar bem o que eu vou fazer com esse cidadão aí. Aí você fica só na, como é que fala? De stand-by. Você fica de stand-by. Deixa eu ver o que eu vou fazer com ele. Porque eu confiei ele, eu determinei que ele fosse lá, anunciasse, pregasse o arrependimento para salvar aquele povo que eu criei, a minha imagem e semelhança, que eu amo tanto, e eles não estão fazendo. E ele não quer? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Então, irmãos, a primeira coisa que faz com que Deus fique em silêncio com relação a nós é o nosso pecado. A segunda é nós não atendermos a expectativa que Ele criou em cima da gente. Está entendendo, irmãos? Estou sentindo uma cara de preocupação um pouquinho dos irmãos. Estou sentindo assim, está difícil essa pregação hoje. Mas é a verdade. Pastora Bartira, é mais ou menos assim ou não? Deus cria uma expectativa e a gente... Terceiro e último, irmãos. Por que Deus fica em silêncio na nossa vida? Quando a minha fé precisa ser provada. Às vezes, Deus quer fazer uma prova da sua fé. Será que você tem uma fé viva mesmo? Então Deus pega e faz uma prova. Jó, diz a Bíblia que o inimigo chegou, o diabo chegou para Deus e falou assim: ele é íntegro, é reto porque é rico, tem dinheiro, tem uma família linda, uma mansão. O cara é bom porque o Senhor dá tudo para ele. Ele falou: não, a fé dele é uma fé forte, uma fé viva, uma fé eficaz, porque independente das coisas. O diabo falou assim: duvido. Deus falou: tira então, você vai ver se é ou se não é. E o diabo foi lá e tirou, irmãos, a casa, o vento levou. Toda a plantação, os animais morreram. Os filhos, levou. E ainda foi acometido de uma doença, chagas malignas da cabeça até a planta do pé, de uma forma que ele não podia nem colocar roupa e tinha que ficar sentado num buraco cavado na terra, cheio de cinzas, para aliviar tamanho sofrimento humano que ele passava. Mas em nenhum instante Jó blasfemou. A Bíblia diz em Jó 1:20: então Jó se levantou, lançou-se em terra e adorou.
e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Transfere para a sua vida, irmãos. A gente quer que Deus responda na hora. Deus responde na hora para um cara igual Jó. Aí Deus responde. Imagina. Não precisa nem muito, irmãos. Só pegar seus filhos e levar tudo. Quantas pessoas se revoltam por causa disso? E às vezes Deus está só fazendo uma provinha de fé. Jó falou assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Aí vieram os amigos e a condenaram. Falaram: ei, Jó, você não é um cara bom não, você é ruim. É assim. Quando você está bem, está tudo bem. Vieram os amigos e começaram a falar mal dele. A mulher se levantou contra ele. Falou: ah, Jó, larga a mão de ser besta. Amaldiçoa seu Deus e morre. Olha o que você está passando aí. Não tem mais chance, não tem mais recurso para você. Você está um caco. Você está uma ferida ambulante. Não existe mais o que fazer para restaurar você. Jó falou para a esposa: mulher, você está falando como uma louca. Quando estávamos bem, você adorava o Senhor. Agora, você fala desse jeito, amaldiçoa seu Deus e morre? Você é louca? Não. Irmãos, isto é integridade. E muitas vezes Deus prova a nossa fé com coisinhas tão pequeninas. É verdade ou não é? A prova da nossa fé, às vezes são com coisas tão pequeninas. E a gente é reprovado. Mas Jó não foi. Quando não tinha mais ninguém por Jó, lá no capítulo 42 do livro de Jó, ele estava naquela situação. E os amigos foram visitar, e os amigos todos falaram mal dele. Você pecou, você deve ter pecado aí. E é isso que a gente faz, irmãos. Quando você vê um cara numa situação, isso aí, você pecou. Sabe o que ele começou a fazer? Os amigos deveriam orar por ele, ele começou a orar pelos amigos. Olha, irmãos, isso é ser aprovado na prova da fé. Ele começou a orar pelos amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos, ele não tinha o que fazer. Ele estava uma ferida ambulante dentro de um buraco cheio de cinza, se coçando com um caco de telha. Tamanho era o sofrimento que ele tinha. Ele começou a interceder para que Deus abençoasse os amigos que estavam lá falando mal dele. Passou, Deus falou, passou na prova. Passou. E Deus restituiu. Não foi o dobro, não foi mais, foi 6, 7, 10 vezes mais o que ele tinha. Irmãos, quando nós passamos na fé, na prova da fé, a bênção vem em abundância. Então, às vezes, irmãos, aparentemente Deus está calado, mas Ele está provando a nossa fé. Eu quero ver se esse cara é um crente verdadeiro mesmo. Eu vou tirar o carro dele para ver se ele vai para a igreja. Às vezes a gente não vem nem com o carro, né, irmãos? Às vezes nem com o carro a gente vem. Então, irmãos, eu queria falar o seguinte hoje. Talvez você esteja passando por um momento completo de Deus de silêncio na sua vida. Você não o vê, você não sente a presença de Deus, você não consegue perceber. Às vezes a gente fica com dificuldade até de crer. Mas eu queria dizer uma coisa, que este silêncio de Deus na sua vida não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele está refletindo neste exato momento e vendo a melhor e mais sábia forma de te abençoar. Para que você possa sentir a presença dEle, para que você possa perceber que Deus está com você, para que você possa crer e para que você o tenha contigo. Jesus, lá na casa de Caifás, ficou em silêncio, levando tapa na cara, soco, pontapé, sendo cuspido, humilhado e blasfemado. Mas a Bíblia diz que ele permanecia em silêncio.
Mas na hora certa, ele falou. E quando ele abriu a boca para falar, ele falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, a ausência do perdão, ou nós não estamos obedecendo, ou Deus está querendo fortalecer a nossa fé, ou talvez temos algumas pendências aí que Deus não se agrada, que precisamos acertar. Talvez tenha sido a razão pela qual Deus tem estado em silêncio nas nossas vidas. Mas hoje, Deus está pronto a te perdoar e a te dar uma chance de arrependimento. Talvez Deus já esteja em silêncio já há alguns dias, ou há uma semana, ou há um mês, ou há um ano, ou você já perdeu até as contas, e você não entende o porquê, e você clama e fala: Senhor, eu não entendo o porquê este sofrimento, eu não entendo o porquê esta ausência da Tua presença na minha vida. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de você poder retornar a tê-lo na tua vida, retornar a ter uma comunhão com Ele, retornar a conversar com Ele e Ele ouvir a tua oração. Deus não está demorando, Deus tem o momento certo, e o momento certo pode ser hoje, pode ser aqui, pode ser agora. Você tem que ver onde você se enquadra. Eu dei 3 alternativas por que Deus se cala nas nossas vidas muitas vezes. Às vezes, estamos com uma vida irregular, uma vida errada. Às vezes, Deus nos capacita, como diz lá em Isaías, os nossos pecados nos separam de Deus. Às vezes Deus está em silêncio porque Ele nos deu tantos dons, tantos talentos, capacitou tanto você para a sua obra, designou uma missão importante, e você não tem valorizado, não tem colocado em prática aquilo que Deus te capacitou. Ou talvez Deus está querendo provar a tua fé, e Ele tem permitido que o diabo te toque e te jogue no chão. Mas hoje Ele está aqui para te dar a mão e te colocar de pé. Vai depender de você. Jó, quando estava no momento que só não morreu mesmo porque Deus não permitiu, porque pela lógica científica e humana ele já teria morrido. Ele estava ali sobrevivendo, no momento em que ele começou a orar pelos seus amigos. Deus restaurou. Foi no momento de oração. No momento de oração, Senhor deu, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabe o que faz. Abençoe aqueles que estão me perturbando, abençoe aqueles que estão falando mal de mim, abençoe, Senhor, aqueles que estão me prejudicando. Eu quero o bem desse povo. Deus falou: é um cara assim que eu quero comigo. E naquele momento, Deus restaurou a sorte de Jó. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar a banda para vir aqui para frente, assumir o seu posto. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos, no nome de Jesus. Aleluia. Abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Olhe para dentro do teu coração. Talvez você é uma pessoa que vem na igreja e às vezes até muito a gente simula ou põe uma máscara e está tudo bem, e sorri, brinca, mas lá no fundo é tristeza, é sofrimento, e parece que Deus está tão longe e não ouve as nossas orações. E a gente fala: meu Deus, como eu gostaria que o Senhor
ouvisse o meu clamor. Como eu gostaria que o Senhor respondesse esse pedido que eu tenho colocado diante do teu altar. Oh, meu Deus. Mas hoje pode ser esse dia. Depende de você. Eu não sei qual é a razão pela qual Deus tem se silenciado na sua vida. Mas uma coisa eu sei: hoje Ele pode. Hoje Ele pode abrir os olhos para você. Hoje Ele pode abrir os ouvidos e colocar bem pertinho da sua boca, para que você fale com Ele. Tem uma música que diz: há momentos que Deus se cala, eu não ouço a sua voz, a minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala, eu tenho aprendido assim, e muitas vezes eu ando neste vale sem saber para onde vir, sem saber para onde ir. Para frente eu devo andar. No silêncio eu aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim, Jesus, um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando Ele está me recompondo, eu ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno para salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Eu gostaria de cantar esta canção agora, e enquanto eu estiver cantando, se você ouviu e entendeu a mensagem nesta noite, e você tem sentido de que Deus está calado para você, está em silêncio, mas gostaria que essa noite Ele viesse com a solução, você pode sair do teu lugar, vir aqui na frente e ajoelhar e falar com Deus em silêncio, pedir perdão pelos seus pecados. Talvez você necessite de renovar os seus votos para os dons e talentos que Ele te deu, ou talvez você precise interceder por aqueles que te fizeram mal, não sei. Mas enquanto nós cantamos, é a oportunidade que você tem de sair do teu lugar e vir aqui, se você sente que Deus está calado para você. Venha em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Há momentos que Deus se cala e não ouço a sua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala, tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. Para frente devo andar. No silêncio aprendi que Ele está a me moldar. Faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu
eu já fui. Quando está me recompondo, ouço a voz de Jesus. No silêncio do sepulcro, foi no inferno pra salvar, mas o mundo não sabia que ele estava a trabalhar. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele tarda, mas não falha. Ele vem com a solução. Senhor meu Deus, oh Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão daqueles que precisam de Ti, que têm se sentido distantes, ó Pai. Se tem mais alguém no nosso meio que não vem e gostaria de participar da oração, venha para cá agora. Eu estou sentindo no coração que tem mais pessoas que têm sentido Deus distante, e às vezes ficamos um pouco constrangidos de sair do lugar e vir à frente, mas talvez essa é a oportunidade de você ouvir a voz de Deus. Você que está nos assistindo pela internet também, dobre o seu joelho onde você estiver. Deus pode te alcançar em qualquer parte do universo através da internet. Vamos orar. Senhor Jesus, ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, Senhor, destas vidas que estão prostradas diante do Teu altar. Nós não sabemos, ó Pai, o porquê. Nós não sabemos, meu Deus, qual é a razão pela qual o Senhor tem estado em silêncio na vida dos Teus filhos. Mas nós estamos aqui agora, ó Deus, para interceder por eles e pedir no nome de Jesus Cristo que o Senhor possa estar vindo com a resposta agora, que o Teu Espírito Santo possa estar agora, meu Deus, tocando estas vidas, tocando estes corações, ó Pai, para que eles possam realmente sentir que não foi em vão a vinda deles na Tua casa. O Senhor tinha um propósito esta noite, meu Deus, o propósito desta barreira de silêncio ser quebrada nesta noite, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Se o Senhor estava em silêncio na vida dessas pessoas, que hoje, meu Deus, esta barreira caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nós intercedemos agora por estas vidas, Senhor. Oh Senhor, tenha misericórdia, que essas vidas que estão aqui, prostradas diante de Ti, possam testemunhar, meu Deus, aleluia, que estavam realmente passando por esta fase do silêncio, meu Deus, mas hoje eles estão em contato direto contigo. Por isso, meu Deus, nós abençoamos agora estas vidas, abençoamos, meu Deus, a vida daquelas pessoas que estão em oração conosco através da internet, que o Senhor possa estar alcançando a cada uma delas, meu Deus, que necessitam deste milagre nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações. Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor ficou em silêncio na nossa vida, e nós vamos ver uma grande diferença a partir de hoje, e entender que foi importante este período na nossa vida. Muito obrigado, meu Deus.
Nós oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode ficar em pé. Recebam um abraço. Podem ir abraçar essas pessoas. Abracem uns aos outros. Está encerrado o culto, irmãos.